sou a Bárbara e bora falar sobre livros! Hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras de março e, meus caros amigos, eu li 7 histórias. 7 histórias completamente diferentes uma das outras. Essas histórias têm uma coisa em comum. Eu li elas no meu Kindle, que não está aqui na minha mão agora, porque ele está lá no quarto carregando. E eu vou começar falando sobre as histórias da Nina Spin. Eu sou a nova parceira dela. E eu já coloquei em prática o meu trabalhinho como boa parceira que sou. E eu já li os 4 contos dela, tipo, um seguido do outro. Porque a escrita dessa menina é viciante, meu irmão. Não tem como você se segurar. Quando eu vi, eu tinha lido os 4 contos, eu tive que me segurar pra poder não pegar o livro dela. Porque senão eu ia resolver essa parceria em um dia só. E eu ia estar lá na caixa de mensagem dela, gritando com ela por causa dos trabalhos incríveis que essa menina faz. Já dei um monte de spoiler, agora vamos falar dos contos separadamente. Sutilmente foi o primeiro conto que eu li e conta a história da Laura. Ela é uma nova aluna no colégio e nós assistimos essa personagem que está chegando nesse universo novo e pode estar, né, amedrontada de conhecer novas pessoas, novos professores, ter que se acostumar com um novo dia a dia. Ela acaba atraindo a atenção da Giovanna, que é a nossa protagonista. Acaba encantando ela. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Nina nesse conto, sim, no primeiro conto. A história tem uma delicadeza, ela sabe tornar aquele ambiente não só sedutor aos olhos do leitor, porque você quer saber o que vai acontecer entre essas duas personagens, mas você consegue se ver dentro daquela sala de aula, acompanhando esse desenrolar dessa amizade, futuramente um amor, porque sim, eu estou vendo elas como um casal, casadas, adotando crianças com cachorros e gatos. De uma pureza, de uma delicadeza, eu fiquei muito encantada. Eu lembro que eu terminei de ler e eu fiquei assim, meu Deus, todos os contos dela, seguir por esse caminho. Eu tive a grande sorte de encontrar uma autora incrível na minha vida. E olha, eu dei mesmo, viu? Eu dei 5 estrelas nesse conto e favoritei, se eu não me engano. A sinopse de Calendoscópio foi a sinopse de conto da Nina que mais me atraiu para ler. Ele conta a história de 2 personagens, a Júlia e o Daniel, e um deles tem uma deficiência visual. E a gente vê esse personagem tendo que lidar com essa deficiência enquanto o outro auxilia ele no seu dia a dia para perceber que enxergar você não necessita de ver. Eu gostei muito desse conto também, novamente, a gente vê a Nina trabalhando com delicadeza, tratando de um assunto que não está, assim, no meu universo, mas que você consegue facilmente se colocar naquele lugar e perceber aquilo se desenvolvendo. É um conto bem rapidinho de ler, ansioso de ler, mas quando eu terminei de ler ele, eu senti que poderia ter tido um pouquinho mais de desenvolvimento. Eu só não gostei mais desse conto porque eu senti que ele foi muito rápido. Ele poderia ter tido um desenvolvimento um pouco mais prolongado na questão do desenvolvimento da relação do casal, mas não deixa de ser um conto com uma mensagem muito importante. Acho que eu dei 4 estrelas para esse conto. Imersão foi o conto mais difícil para mim ler, até porque nós estamos falando de um conto que trata sobre a depressão. O Caio e a Lu. Ela passa por essa depressão e ela tem que lidar com esses demônios invisíveis no dia a dia dela, enquanto o Caio, ele tenta tornar a vida dela o melhor possível e também entendê-la. É um conto que foi difícil para mim, não só por tratar desse assunto, mas porque a linguagem da Nina, ela é perceptível, a mudança. Ela sai da delicadeza e você consegue perceber que ela ganha um tom um tanto pesaroso e também mais emocional. Ela está tratando de um assunto que é delicado e que está sendo mostrada a perspectiva de uma pessoa que não tem um problema, porque o Caio não tem.
mas a forma como ele descreve é muito pesado. Eu fiquei me sentindo até um pouco mal, porque você ganha um vislumbre de como a pessoa que sabe que você tem aquela doença mental, ela tá te vendo. Uma consciência de que essa doença não é incontrolável só para quem tem, mas para quem também vê que você tem e não pode fazer nada. Então foi um conto que, por mais que trate de um assunto difícil, senti que ele foi um conto triste, mas que trata do tema de uma maneira condizente. Ela não é um conto didático, ele não tá ali para poder te explicar como é que é, ele tá ali para te mostrar como é que é, e ele quer que você se coloque no lugar da Lu e entenda o mundo dela através do olhar do Caio. Eu também dei 4 estrelas para esse conto. Invisível também trata de depressão. Temos uma protagonista que está percebendo o mundo modificar no seu entorno e que ela está perdendo esses acontecimentos, e o que ela tem de conhecimento, as memórias também estão evanecendo. A personagem debilitada pela doença está tentando descobrir um meio de amenizar os seus efeitos na sua vida. Novamente, eu senti que toda aquela delicadeza e olhar peculiar pelo mundo da Nina se perde nesse ponto para dar lugar a uma realidade que é mais palpável. Como em Imersão, nós tratamos de depressão aqui em Invisível. A única diferença é que em Imersão nós temos o Caio como protagonista, que acompanha a esposa que tem depressão. Aqui nós temos a protagonista que tem depressão e nós vemos a realidade através do olhar dela. É pesado, eu acho que para quem tem depressão pode ser um conto que vai ser difícil de poder ler, porque ele dá uma certa angústia. Alguns trechos eu me peguei segurando as lágrimas, porque mexeu comigo. Mas é muito bom, eu recomendo também. Eu só deixo esse warning para quem tem depressão, porque tanto Imersão quanto Invisível pode ser um pouco trigger para quem tem depressão e até quem tem ansiedade, né? Essa percepção do como o outro vê o seu problema, como ele se sente debilitado por não poder ajudar e como você lida com esse problema são gatilhos para as pessoas que têm essas doenças. Eu gostei muito dessa leitura, eu dei 5 estrelas para ela e em breve eu vou ler o livro da Nina, que é Rotas de Fuga, não sei quando, não prometo, mas provavelmente eu vou ler também assim, tipo, em 2, 3 dias, porque essa garota, ela entrou na minha cabeça. Ela entrou, foi uma parceria acertadíssima. Falando em acertadíssima, vamos falar de algo menos acertado, que no caso foi a leitura do conto A Origem de Sonda, escrita pela Renata Magessi. O conto faz parte da antologia Os Supremos. Tem 4 contos que contam a história de super-heróis no Brasil. Esse universo, ele tem uma mitologia própria, ele ocorre aqui no Brasil e a gente vai acompanhando esses personagens que fazem parte de um grupo que tem como trabalho proteger a nossa nação e também as pessoas, né, em geral. Vocês sabem que eu amo super-heróis. Uma das coisas que eu tenho mais assim, empolgação para ver é super-heróis no Brasil. Então, quando eu encontrei essa antologia, eu fiquei muito empolgada. Acho que eu baixei, eu comprei. Eu não lembro se eu baixei de graça numa promoção ou se eu comprei. A origem de Sonda é autoexplicativo. Nós temos a origem dessa super-heroína, que vai se chamar Sonda, e nós vemos como ela consegue os poderes dela, e a partir dessa personagem a gente descobre sobre a mitologia dessas pessoas com superpoderes que vivem no Brasil e também, né, no mundo, porque se eu não me engano eles deixam claro, né, que não é uma coisa só aqui. Enfim, se Decepção tivesse nome seria A Origem da Sonda. Gente, eu não gosto de ser esse tipo de pessoa que fala das coisas que não gosta, porque é uma coisa muito pessoal. Você pode ler e você pode gostar da história, você pode achar legal, mas não funcionou pra mim por algumas razões que eu vou especificar. Pra começar, nós estamos falando de super-heróis e é difícil você ter uma mitologia original, né? É só você olhar a história da Marvel e da DC. Eles têm vários personagens que são praticamente a mesma pessoa, só muda o nome e a cor do uniforme.
E a mitologia deles muda um pouco, mas você vê que a origem vem do mesmo bagacinho. Então, na hora de você criar um universo de super-heróis, não tem como você se distanciar, sabe? Do que a gente já conhece. Mas também não precisa escrever uma coisa que fica tão parecido com o que a gente já conhece. Eu senti que não teve, sabe, senti falta de uma mitologia um pouco mais trabalhada e desenvolvida. Isso foi uma decepção. A decepção parte 2 é que a protagonista, eu lembro que eu não estava suportando ela. E não só ela, mas como todos os outros personagens. Para começo de papo, eu sentia que os diálogos, todo mundo falava igual. Não, os personagens também não tinham personalidade muito definida. Para mim, todo mundo era muito parecido, todo mundo tinha o mesmo propósito. E não deu para poder criar uma distinção entre eles. Não deu também para gostar dos personagens. E nós estamos falando de um conto que é bem grandinho, não é um conto pequeno. E não deu pra gostar dos personagens, não deu pra me conectar com a protagonista. A história sempre colocava ela numa posição de controle, mas parecia um tanto forçado, não parecia natural. E aí entramos na outra questão. Eu não consegui me conectar na cena que a personagem se dá o nome de Sonda. Eu achei que ficou muito artificial, assim, a escolha do nome, tipo, simplesmente ela brota e fala vai ser Sonda e é Sonda. E eu fiquei tipo, o quê? Tanto que quando o cara vê o nome Sonda, ele fica assim espantadíssimo. E eu fiquei assim, gente, mas é só Sonda? Tem um probleminha de Deus Ex Machina que é muito preocupante, sabe? A personagem tem muitas cenas de luta e ela em todas as cenas de luta ela se sai bem. No final do livro, inclusive, tem uma cena que eu já tava me roendo por dentro. Porque ela não saía mal em nada, ela conseguia acertar todos os golpes, todos os chutes, ninguém conseguia ferir ela, ninguém tacava um copo na cabeça dela, porque a mulher era, tipo assim, invencível. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas de invencibilidade eu já odeio uma personagem protagonista, que é a Daisy, do Agents of S.H.I.E.L.D., que é insuportável como aquela menina. Em todos os episódios, a garota, ela faz de tudo, ela é a mais forte, ela é a mais poderosa, ela tem o sorriso mais bonito da galáxia e ela consegue, sabe, derrubar os caras mais poderosos do mundo. Os Kree, tipo, num soco ela consegue derrubar os Kree porque ela é foda. Mas assim, desabafei. Por mais que em algumas situações ela acabe se ferrando, acaba se tornando excessivo quando não se tem consequência. E eu percebi isso nessa história, porque não tinha consequência pro que ela fazia. Tudo que essa protagonista fazia, ela conseguia, ela se dava super bem, ela saía de lá só com um sanguezinho aqui escorrendo, mas ela não tinha consequência das ações dela. Isso foi uma coisa que me incomodou muito, porque em histórias de super-herói a gente sempre tem que trabalhar com as ações e as consequências. Essa é a grande moral da história, né? Uma das grandes morais da história. Então eu acabei ficando bem decepcionada, eu não continuei a leitura da antologia, eu pretendo ler os outros contos, só quero deixar essa decepção passar para poder continuar. Eu dei 1 estrela pro conto e, gente, vocês devem ler, tá? Não é porque eu não gostei que você não deve dar uma chance pra história, até porque, como eu disse, nós temos pouquíssimas histórias de super-herói no Brasil e eu acho que é legal você dar uma chance pra história. Como eu disse, pode ser um problema meu, porque eu sou chata pra caramba, né? Então dei uma chance para os Supremos. Como vocês sabem, eu tenho uma mania de pegar histórias assim do nada pra poder ler. E às vezes, muitas das vezes eu nem conheço a história. Eu só olho a capa, dou uma lida rápida na sinopse e eu falo, vou ler essa bodega porque eu não tenho nada melhor para fazer. E esse é o caso do Virgin in the City. Eu estava caçando livros que tivessem essa temática meio Sex in the City e eu acabei esbarrando nessa história da Alexa e Riley. São 2 autoras, se eu não me engano, americanas. E a história é um eróticozinho desses, assim, bem levezinhos, que foca na Pepper, que é uma menina que veio de uma cidade pequena, foi morar em Nova York, ela trabalha com arte, e o vizinho dela é um lutador de UFC, se eu não me engano.
E aí acaba que os dois se apaixonam, e aí eles transam, e os dois são virgens. E é só isso, não tem problemática nenhuma na narrativa, mas os personagens, eles são interessantes, sabe? O problema, assim, eu gostei muito da Pepper, ela é legalzinha, a amiga dela também, que eu esqueci o nome agora, também é legal, eu gostei dela, achei que eles tiveram uma distinção legal entre os personagens, você consegue se divertir na interação entre os personagens, mas o Bear, ele parece um Christian Grey com anabolizante, sabe? Ele é possessivo, ele só não é ciumento, mas ele é possessivo. E o cara é dono do prédio, aí ele vai decidir colocar um sistema de segurança no andar que ele mora com a garota, pra poder proteger ela. E aí ela fica bem com isso, tipo, cara, se alguém coloca um sistema de segurança só no andar que eu moro, eu ficaria muito preocupada. Eu estaria pensando em me mudar. Eu iria pra qualquer lugar do mundo, menos ficar ali. Porque se um cara de 3 metros de altura, 2 de largura, quer proteger onde eu moro, nós temos algum problema e eu não vou me envolver nisso. Show! Mas, como eu disse, foi essa leitura que eu fiz mesmo assim, que eu não tinha nada pra fazer. Queria ler alguma coisa legalzinha assim, só pra distrair a cabeça. E distraiu. Foi no Kindle Unlimited, então foi completamente gratuito. Ele é inglês, eu falei que ele é inglês? Não. Ele é inglês, é um inglês assim do intermediário pro avançado, é uma leiturazinha rápida e vale a pena. Se você gosta de um eróticozinho assim bem leve, bem bobinho, as cenas de sexo são boas, tipo. Mas o enredo não é nada de novo no sol. Eu dei 3 estrelas. E por fim, Is There Still Sex in the City? Da Kenzie Boswell. Gente, eu consegui a ARC desse livro da Kenzie. Pra quem não sabe, ela é a escritora do Sex in the City. Eu estava muito animada quando eu vi que ia ter esse livro, só que eu não imaginava que eu ia conseguir a ARC. E cara, eu consegui a ARC. O livro vai ser lançado dia 6 de agosto desse ano. E no dia que eu recebi a ARC, eu já comecei a ler. Tanto que eu acho que foi lá dia 9, 10. E eu fui lendo um pouquinho todo dia. E esse livro, ele trata das experiências da Kenzie na meia-idade. Então a gente vai acompanhando ela, as amigas dela, nessa nova fase da vida delas, com novas aventuras, com descobertas no amor, descobertas no caráter delas mesmo, de como lidar com a vida, com as perdas, com as conquistas. E assim, eu não estou na meia-idade, mas o livro me ajudou pra caramba, o que pode significar que eu esteja na meia-idade com apenas 28 anos, ou que eu já estou preparada para a meia-idade. A escrita dela também é muito boa. Eu não me lembrava da escrita dela ser assim tão gostosa quando eu li a tradução do Sex and the City. Talvez eu tenha que ler novamente, mas eu achei a escrita muito gostosa. Também vamos levar em consideração que já faz 20 anos que ela escreveu Sex and the City. Então, para ela retornar para essa história, a escrita dela mudou, então é mais do que natural de que soe diferente. Pra mim, soa mais atraente. O inglês, por outro lado, eu achei que ele tá mais pro lado avançado, tanto que eu precisei conferir no dicionário várias palavras, porque ela utiliza algumas gírias do inglês britânico, ela utiliza algumas palavras do século XVIII, XIX, então eu acabei tendo que conferir o dicionário, então eu senti essa pequena dificuldade. Mas, tirando esses pormenores, é uma leitura muito gostosa. Quando liberar para comprar, se você gosta do universo de Sex and the City, fica de olho porque vale a pena você adquirir. E eu não sei se vai ter esse livro traduzido aqui no Brasil, mas se eu ficar sabendo, eu aviso. E, gente, é só isso. Foram 7 leituras, já falei aí o que eu achei delas. Vamos ver como é que será aqui esse mês de abril, se eu vou conseguir superar essas leituras ou se é um total fracasso. E é só isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa a sua opinião se você tiver alguma coisa aí pra matracar comigo. E um beijo! Até a próxima!